Finalmente, a Câmara dos Deputados concluiu a votação da reforma tributária. E o texto aprovado, que é uma mistura entre a versão da Câmara e do Senado, deve ser promulgado ainda nessa semana. E mesmo com tudo isso, a pergunta que fica e que deve ser respondida é: o que é que vai acontecer daqui para frente? No vídeo de hoje nós vamos falar dos próximos passos. O que é promulgação? Os efeitos são imediatos? A gente vai começar a pagar IVA em 2024? Se vocês também têm essas dúvidas, continuem assistindo o vídeo que a gente vai falar sobre elas nos próximos minutos. Meu povo, para quem não me conhece, meu nome é Leonisa, sou advogada tributarista, professora universitária e estou fazendo doutorado na Universidade de São Paulo em Direito Tributário. A proposta do canal é falar de tributação e de direito tributário de uma forma simples e descomplicada, afinal de contas é um assunto do interesse de todos. Então, se você gosta do tema, quer entender direito tributário e tributação sem juridiquês ou economês, se inscreve no canal e aproveita para ativar o sininho de notificação. Você vai ficar por dentro de absolutamente tudo. Eu agradeço muito pela ajuda ao canal. Pois bem, minha gente, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária do consumo, que simplifica e unifica tributos, obviamente, que incidem sobre o consumo, prevê fundos tanto para o desenvolvimento regional quanto para bancar os créditos de ICMS até 2032. Legal! Bom, em primeiro lugar, agora o texto precisa ser promulgado e o presidente da Câmara, Arthur Lira, já anunciou que o texto pode ser promulgado nessa quarta-feira, dia 20 de dezembro. A promulgação é um ato solene que declara a existência da emenda constitucional no ordenamento jurídico. E para isso, essa PEC ela vai receber um número, vai ser publicada e existirá no ordenamento jurídico. Porque até agora, antes da promulgação, ele ainda não existe. É um projeto de emenda constitucional. Somente após a promulgação, ela vai receber um número e se qualificará como efetivamente uma emenda constitucional e não mais um projeto de emenda constitucional. Lunisa, mas o presidente não precisa sancionar? Não. Como estamos falando de uma emenda constitucional, o presidente não sanciona. É um ato que depende apenas do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. Depois da promulgação, uma parte da emenda constitucional vai entrar em vigor e outras partes entram em vigor apenas em 2027 e 2033. E o que é entrar em vigor? É a característica de produzir efeitos. Então, se eu digo que uma emenda constitucional está em vigor, estou dizendo que essa emenda constitucional possui como característica a produção de efeitos. Ela produz efeitos. Quando a emenda constitucional for promulgada, parte dela já vai entrar em vigor. Mas não é porque ela vai entrar em vigor que isso significa que no mesmo dia a gente vai começar a pagar o imposto e a contribuição sobre bens e serviços, que são os novos tributos fixados na Constituição. E por que eu falo isso? Porque a Constituição ela não cria o tributo. A Constituição ela dá o poder para que o ente federado crie o tributo. Esse poder para criar tributo a gente chama de competência tributária. Então a Constituição, com essa emenda constitucional, dá por meio da reforma tributária do consumo, poder à União, os estados e municípios para criarem os tributos sobre o consumo. O que isso significa? Significa que ela deu competência, ela deu poder para criar, mas agora falta criar. E como os entes federados vão criar esses tributos? Por meio de leis complementares. Então, embora a emenda constitucional tenha sido aprovada, é necessária ainda a promulgação de pelo menos 3 leis complementares. Uma para falar sobre o imposto e a contribuição sobre bens e serviços, outra para falar do imposto seletivo e outra para falar do processo administrativo desses tributos. Após a criação dessas leis complementares, passaremos por um período de transição. No primeiro momento, em 2026, teremos uma alíquota teste. A contribuição sobre bens e serviços terá uma alíquota teste de 0,9%. E, por sua vez, o imposto sobre bens e serviços uma alíquota de 0,1%. A partir de 2027, a contribuição sobre bens e serviços vai substituir definitivamente o PIS e a COFINS. Também em 2027, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, vai ser mantido apenas para os produtos que competem com aqueles que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Ou seja, se o produto está na Bahia e está competindo com aquele que é produzido na Zona Franca, o da Bahia vai continuar sendo tributado pelo IPI. Também em 2027, o imposto seletivo vai poder ser cobrado. E até 2028, o imposto sobre bens e serviços terá uma alíquota de 1%.
vai ali chegando tímido também. Entre 2029 e 2032, o ICMS e o ISS terão suas alíquotas reduzidas gradualmente para que o IBS cresça em percentual e arrecadação. Afinal, ninguém quer perder dinheiro, né, meu povo? Tudo isso para que em 2033 não exista mais nem o ICMS e nem o ISS. Ou seja, apenas em 2033 é que finalmente o contribuinte deixará de pagar o ICMS e o ISS. Já em 2027 vai deixar de pagar o PIS e a COFINS e o IPI passará a incidir apenas sobre aqueles produtos que competem com aqueles que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Será uma mudança lenta de 10 anos, em que teremos leis complementares, tributos novos, tributos velhos, convivendo juntos. E por isso, muita cautela, principalmente para o contribuinte. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido que ainda falta um longo caminho para a gente pagar apenas o IBS e a CBS. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar, eu agradeço demais a ajuda. Um abraço e até a próxima.